hoje nós vamos falar de dieta gluten-free. Dieta gluten-free. Como é que é essa dieta? É uma dieta que não tem glúten, isenta de glúten no emagrecimento. Essa dieta está muito famosa. E o que mais nós vemos nos mercados e na indústria são produtos sem glúten. E todas as pessoas que buscam emagrecimento, elas correlacionaram a palavra sem glúten ao ficar magra. Mas será mesmo que essa correlação ela está certa ou ela foi feita para a venda dos produtos serem cada vez maiores e maiores? Então vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim sobre a dieta gluten-free. A dieta gluten-free funciona para todos? É para quem quer emagrecer ou não funciona? O glúten, que é presente no pãozinho de cada dia, né? Na macarronada do domingo, nos bolos do café da tarde, ganhou holoforte e virou um grande inimigo de quem quer perder peso no dia a dia. Mas será que essa fama de mal é justa? Será que realmente preciso cortar esta proteína do cardápio para ficar magra? O assunto é muito polêmico e gera muitas críticas sobre a onda de excluir definitivamente produtos com trigo da alimentação. Ponto número 1. O que é glúten? Porque muito se fala e acha bonito se falar de dieta gluten-free ou dieta sem glúten. Mas o que é glúten? Ponto número 1 é entender o que é glúten. Quando se fala em glúten, associamos aos carboidratos devido ao tipo de alimento que está presente o glúten, que são os pães, roscas, bolos, cervejas e massas. Não é mesmo? Porém, o glúten ele é constituído por duas proteínas, a gliadina e a glutenina. É isso mesmo, que são encontradas principalmente no trigo, na cevada, no malte e no centeio. São duas proteínas que compõem o glúten, que vão ser responsáveis por essa interação das moléculas que vão fazer com que a massa fique fofinha, aerada, sabe? Sabe aquela consistência que só o pãozinho francês tem? Que é uma consistência fofinha? Sabe a consistência de um bolo feito de farinha de trigo? Que não adianta nada você fazer com farinha de aveia, farinha de amêndoas, não fica a mesma textura. O que dá aquela condição de fofinho ao bolo e ao pão são essas duas proteínas que são formadas o glúten. É o glúten que dá essa consistência às massas. Por isso que nunca vamos conseguir um pão francês utilizando farinha de arroz ou de amêndoas. Até conseguimos algo similar, mas o pão francês característico, tradicional, não é possível. A característica é apenas as massas que utilizam o glúten. Por isso, o glúten é tão interessante na indústria de alimentos e na fabricação de macarrão, de pães, de massas prontas e pré-prontas. A textura do alimento muda completamente na presença do glúten, que são duas proteínas que juntinhas formam esta proteína maior, que é o glúten, que dá consistência aos alimentos. Combinado? Até aí, então, agora você já sabe o que é glúten. Vamos para o segundo ponto. Mas por que, Nutri, a dieta gluten-free ficou tão famosa no emagrecimento? Após vários estudos, e tem diversos estudos, constatou-se que o glúten realmente tem poder inflamatório. Na verdade, estas proteínas, a gliadina e a glutenina, elas sofrem de digestão no nosso estômago e no intestino, formando alguns peptídeos que são liberados pela quebra desta proteína. E estes peptídeos que formam a partir da liberação, da digestão dessas duas proteínas, causam um estímulo inflamatório para algumas pessoas. Estes peptídeos podem estimular interleucinas inflamatórias e desencadear uma resposta inflamatória em todo o nosso corpo, o que prejudica o emagrecimento, combinado? Então, é fato
que estas proteínas que constituem o glúten têm capacidade inflamatória para algumas pessoas. Este é um ponto que você precisa entender. Mas isso não torna o glúten puro e simplesmente o causador da obesidade, como o mercado dos produtos gluten-free vem falando para todos. A presença ou não do glúten no alimento não muda o índice glicêmico, que é o que realmente importa quando o assunto é emagrecimento, queima de gordura. Se nós estivéssemos aqui falando sobre uma intolerância alimentar ou sobre uma alergia alimentar, o glúten seria, então, um alimento ideal para a retirada da sua vida. Mas como nós estamos ligando a dieta gluten-free com o emagrecimento, o ponto-chave para quem quer emagrecer é índice glicêmico. Não é a presença do glúten ou não. O índice glicêmico e a alteração dos alimentos com o poder da composição do alimento é o que muda o jogo. Quando se fala em emagrecimento, precisamos pensar qual é o índice glicêmico desse alimento, que é a velocidade que a glicose chega na corrente sanguínea. Depende da velocidade da absorção da glicose, é a indução do principal hormônio causador da obesidade, que é a insulina. Este ponto, sim, é chave para a condição da obesidade ou do emagrecimento. O glúten não. Mas então, quem precisa excluir o glúten da vida Nutri? E existem 3 casos, presta bastante atenção. Até o momento, nós conhecemos 3 condições nas quais a ingestão de alimentos com glúten faz muito mal. A primeira delas é a doença celíaca. A doença celíaca, ela requer diagnóstico médico. O sintoma clássico é uma diarreia frequente e crônica, anemia, baixa dos glóbulos vermelhos, desnutrição e problemas gastrointestinais graves. É uma doença muito séria, que apenas 1% da população brasileira possui, que é a doença celíaca. Então, esse é um ponto. Caso número 2, que a pessoa deve retirar o glúten da sua vida. Sensibilidade ao glúten não celíaca. A sensibilidade não celíaca ao glúten ocorre quando uma pessoa apresenta sintomas semelhantes ao que a pessoa com doença celíaca tem, mas não tem de fato a doença com comprovação. Ela é frequente definida por quê? Pela reação alérgica do trigo. E também não é uma doença autoimune, como a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune. Embora as pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca não tenham uma reação alérgica ou autoimune, elas apresentam sintomas após comer o alimento com glúten ou outras proteínas do trigo. Os sintomas geralmente aparecem logo após comer o glúten e desaparecem quando o alimento é removido da dieta. Os sintomas são realmente mais digestivos e apresentam dor de cabeça, rinite, sinusite, metabolismo lento, confusão mental ou desordenada, fadiga, dores articulares, diarreia crônica, cansaço ou desânimo, sintomas depressivos, gases, digestão lenta, arrotos frequentes, enjoo, são sintomas frequentes em pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca. A pessoa pode ter um ou mais desses sintomas e já deve ficar atenta. O terceiro caso em que a pessoa deve retirar o glúten da sua vida é a alergia ao trigo. A alergia ao trigo não é tão comum e também é necessário um diagnóstico médico e exames. A alergia ao glúten é uma reação mediada ali pelo seu nível de inflamação, certo? Então, pode ser comumente encontrado em crianças ou também em adultos,
e a pessoa precisa realmente tirar o glúten da sua vida, que vai viver numa boa. Retirar o glúten da sua vida pura e simplesmente porque você quer emagrecer não tem sentido. Agora, retirar o glúten da sua vida porque você tem sintomas faz todo sentido, porque realmente ele é uma proteína que tem um potencial inflamatório. Se eu não tenho nenhum sintomas e quero emagrecer, vale a pena retirar o glúten? Cuidado com os produtos alimentícios gluten free. É o mesmo que trocar 6 por meia dúzia. Para o emagrecimento, você não precisa fazer uma dieta gluten free. Não resolve. Para ficar magra, não é apenas a questão do glúten, e sim a composição do cardápio. Se você hoje consome 3 pães por dia, macarrão de trigo no almoço e cerveja todo dia à noite, e trocar isso por 3 tapiocas, macarrão sem glúten e cerveja sem glúten, vai dar na mesma. Não vai mudar nada no emagrecimento. Agora, se você tirar o glúten, que já tem um potencial inflamatório, e no lugar do alimento com glúten, você colocar vegetais, legumes, ovos, carnes, aí sim você vai emagrecer. Não é apenas a moda de retirar o glúten e trocar por produtos sem glúten que vai te levar ao emagrecimento. Para emagrecer, você precisa balancear a quantidade de carboidratos refinados no seu dia. Dar preferência para os carboidratos que sejam complexos, que tenham fibras, que são os carboidratos da mandioca, da batata doce, do inhame. Tirar o glúten, que tem um potencial inflamatório, pode ser um dos pontos importantes no emagrecimento. Mas o principal é diversificar as fontes alimentares do seu dia. Você tem que pensar em cada refeição do seu dia. Quantas vezes ao dia você consome gorduras? Quantas vezes ao dia você consome proteínas? Quantas vezes ao dia você consome fibras, vegetais, alimentos coloridos? Ou você consome carboidrato quase o dia inteiro, independente se é com glúten ou sem glúten? Talvez você acorde, come um pão de manhã, depois come um pedacinho de bolacha, depois no almoço arroz, macarrão, algo com mandioca, fubá. Depois à tarde, novamente o pão ou algum outro alimento que é rico em farinha, ou o fubá que não tem glúten, ou a tapioca mesmo. Mas você consumiu no seu dia todo fontes de carboidrato, independente de que sejam com ou sem glúten. E deixou de consumir fontes importantes, que são fibras, verduras e legumes, gorduras, os ovos, os queijos, os iogurtes, a carne. Deixou de comer o que precisa. Para emagrecer, você não precisa gastar horrores com produtos gluten free. Para quem quer emagrecer, fica o meu alerta. O vilão não é o glúten, mas o que vem junto com ele, na forma que ele é usado. Ou seja, a culpa dos quilinhos a mais na balança não é do trigo, apenas por ter glúten na composição, e sim pelo excesso de carboidrato refinado e a falta de gorduras, de proteínas, a falta de consumir frutas, vegetais no seu dia a dia. Não é apenas a retirada do glúten que vai proporcionar a perda de peso. O segredo é a combinação dos alimentos e a proporção que gera um equilíbrio entre os macro e micronutrientes. Isso sim faz você emagrecer, e não a moda do gluten free.